E também ela mostra, né? Eu vou explicar o texto. O povo de Deus, né, estava para entrar na terra prometida, e Deus mandou Moisés chamar o povo, enviar 12 espias, 12 pessoas, uma de cada tribo, para espiar a terra prometida. A terra que eles andaram durante tantos anos, tinha chegado o momento de entrar na terra. E Moisés fala: vai lá e espiona a terra, faz uma espionagem. Vocês vão trazer uma amostra da terra prometida. Aleluia. Esta palavra aqui também vai mostrar para nós como que você sabe se alguém está indo para a terra prometida. Seja ele não crente e até crente. Pode ser que você conheça alguém que é de alguma igreja e não está indo para a terra prometida, e eu vou te mostrar aqui e você vai entender. Aleluia. Por que desses 12 espias, somente 2, né, vai entender a mensagem? Você tem que entender a mensagem, o que Deus está falando. Aleluia. Vamos entender aqui então o que vai acontecer. Deus manda 12 espias lá, cada um era chefe de uma tribo. Entre esses 12 estava um chamado Josué e outro chamado Caleb. E quando chegam naquela terra para espiarem, a terra que eles iam entrar era uma terra que manava leite e mel. Os frutos eram gigantes, muito fruto, muita fartura. E tinha também gigantes naquela terra. E eles começam a observar de longe. E eles olham que tem gigantes. A terra era muito boa. Os rios de mel, leite, coisa muito boa, coisa maravilhosa. Era a terra prometida. Aleluia. A terra que você vai é algo nunca visto, aleluia, é uma terra boa, aleluia, é uma terra maravilhosa. Trazendo para os dias de hoje, aleluia, Deus quer nos colocar num lugar de fartura. Porque crente, ele pode passar prova, mas ele não passa fome. Você pode dizer aleluia? Ele pode ter pouca roupa, mas não falta roupa no guarda-roupa dele. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Crente não bate na porta de ninguém para pedir, aleluia. Pelo contrário, vão bater na sua para pedir e você vai dar, aleluia. Então, irmãos, o povo foi lá espionar a terra, e a terra era tudo isso, maravilhosamente. E eles colheram frutos da terra, colheram um cacho de uva, algumas traduções diz, uma videira enrolada numa vara. Trouxeram também romãs e figos. E quando chegaram lá, falaram assim: Moisés, está aqui o fruto, a terra é boa. E 10 desses falaram assim: a terra é muito boa, só que nós não vamos poder entrar, porque lá tem gigantes e nós, aos olhos deles, éramos vistos como se fossem gafanhotos. Eles vão acabar conosco. Aleluia. E Josué e Caleb falaram assim: não, a terra é boa, mas se Deus se agradar de nós, Ele vai dar para nós. Aleluia. Como quem diz, não importa o tamanho do gigante, o nosso Deus é poderoso para dar vitória. Aleluia. Porque Josué e Caleb entenderam o que Deus estava mostrando para eles. Por muito tempo, eu olhei para este versículo e eu consegui ter apenas uma visão muito superficial. Qual a visão? De olhar para aquele cacho de uvas, que era 2 homens para carregar um cacho de uva. Um cacho de uva nós carregamos na mão, hoje em dia não é. Mas ali era 2 homens para carregar um cacho de uva. Aleluia. Então eu pensava, a terra é muito boa, a terra tem fartura, a terra tem coisas grandes. E realmente, Deus tem coisas grandes para nós. Você pode dizer aleluia? Porque só o céu já é grande demais. O que vier, o resto é lucro. Aleluia. O que vier é lucro, eu já vou para o céu. Aleluia. Você já vai para o céu, irmão. O que vier agora é lucro. Aleluia. Então, amados e queridos irmãos, agora se você for olhar para o lado profético, Deus está sempre dando sinais para o seu povo. Aleluia. Por exemplo, Hebreus 10:1 vai dizer que todas as coisas que está escrito no Antigo Testamento, na lei dos profetas, elas são sombras das coisas que viriam. Aleluia. Por exemplo, Moisés, Deus manda ele fazer uma serpente de metal e colocar no meio do deserto, porque estava vindo serpentes que estavam mordendo o povo, que o povo murmurou. E Deus fala para Moisés: Moisés, levanta uma serpente de metal,
enfia lá no chão, e todo aquele que olhar vai ser curado na hora. Todo aquele que for picado da serpente vai ser curado ao olhar para a serpente. E o que é que isso significa? Jesus, em São João 3, ele vai dizer: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa também que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que crer nele tenha vida eterna. E o que tem a ver Jesus com serpente? Porque hoje Jesus, na Bíblia também ele é comparado com o cordeiro, né, que derramou o seu sangue, mas no aspecto de levar o nosso pecado, né, a serpente significa o nosso pecado, nossa culpa. O aspecto de Jesus levar o nosso pecado, nossa culpa, por isso que ele diz: quem olhar para Cristo, quem crer nele, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, Jesus será levantado. Então, quando Moisés está levantando a serpente no deserto, é uma figura. Quando matavam um cordeiro pascual, todo ano matavam um cordeiro, derramava sangue, significava o cordeiro, que é Jesus que morreu pelos nossos pecados. Quem pode dizer aleluia? Neste versículo, aleluia, tem um homem de um lado, aleluia, outro homem de outro lado, um pau no meio, aleluia, e tem ali o ramo do pé de uva da videira enrolado no pau de um lado, o ramo de outro, e no meio tem uma uva. O que é que você lembra, irmãos? Aleluia! O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pendurado no madeiro. Ele é a videira pendurado no madeiro. Aleluia. A Bíblia diz que ele foi pendurado no madeiro. A Bíblia diz em São João 15 que ele é a videira verdadeira. Nós somos as varas. Deus o Pai é o lavrador. Toda vara que há em mim que não dá fruto corta. E toda vara que me dá fruto limpa para que dê mais fruto. Aleluia. A cada dia Deus está nos limpando para dar mais fruto. Você pode dizer aleluia? Então ele é a videira verdadeira. Aleluia. Jesus, quando é crucificado, também ele é crucificado ao lado de dois homens. Aleluia. Estava ali a videira, e a videira aponta também para sair o suco da uva. O que Jesus diz para a Santa Ceia? Este cálice do suco da uva é o cálice de quê? Da nova aliança no meu sangue. Aleluia. Então o que isso aqui está apontando? O que isso aqui está ensinando? Aleluia. É como se Josué e Caleb, ao olhar para aquela videira pendurada no madeiro, aleluia, eles estivessem contemplando aquilo que viria na frente. A videira pendurada no madeiro garante a vitória, aleluia. Então eu sei que a terra é de gigante, mas a videira pendurada promete que dá vitória. Aleluia. A videira que foi pendurada, aleluia, ela promete, aleluia, não derrota, mas vitória. Aleluia. Já aqueles outros que olharam para o tamanho do gigante não conseguiram enxergar, né? Não tiveram seus olhos abertos para entender aquele que estava dando o sinal. Estava falando em código, estava mostrando, ali está a videira. Aleluia. Está pendurado no madeiro. Quando você olhar para o tamanho do gigante, aleluia, porque os gigantes hoje podem ser os demônios, pode ser Satanás, porque o diabo ele fala assim: tá vendo isso aí, tu não vai conseguir não, olha essa prova, não vai dar mais não, não dá mais não, chega, acabou, aleluia. Você vai lembrar da videira pendurada no madeiro, aleluia, que derramou o seu sangue todo, aleluia, ao lado de dois homens, aleluia. Ele é quem garante a nossa vitória. Você pode dizer aleluia nesta noite? Você precisa entender o código secreto de Deus. Para eles não estava totalmente revelado, mas para você está revelado. Aleluia. Quem lembra, bom leitor da Bíblia, vai lembrar de um homem chamado Gideão. Gideão, a Bíblia diz que no tempo dos juízes, está lá em Juízes capítulo 6, o povo fazia a plantação, e quando chegava na época da colheita, os filisteus vinham como gafanhoto e roubavam tudo. O povo trabalhava o ano todo, quando chegava na colheita, os inimigos levavam tudo. E aí o que vai acontecer? A Bíblia diz, Gideão, ele está malhando, o restinho que sobrou ali, Gideão está malhando, está separando o trigo no lagar. E o anjo do Senhor aparece para ele e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Vai nessa tua força, salvarás Israel do povo midianita. E ele fala: mas como que Deus é conosco se os inimigos estão roubando nossa colheita? E o anjo fala de novo: Deus é contigo, varão valoroso. Vai nessa tua força. E você vai ver Gideão fazendo várias provas com Deus, né? E louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, no final tendo vitória. Mas duas coisas chamam a atenção. Primeiro, ele estava malhando trigo no lagar. Lagar é lugar de pisar uva, mas não é só isso. Havia Israel
várias colheitas, mas duas muito próximas, que uma era a colheita de cevada e de trigo. Escuta isso, aleluia, que isso é importante para você entender, o código de Deus, aleluia. Poderíamos até falar o código secreto de Deus, que para eles não foi revelado, somente para alguns, como Josué e Caleb, como Gideão vai entender, e como você tem que entender também. Então, Gideão, ele estava no trigo, porque a Bíblia ensina, né, lá no livro de Êxodo, quando vem a praga, que quando Deus manda a praga de saraiva, destrói, né, toda a colheita de cevada. Mas o trigo estava na espiga, então o trigo foi preservado, ou seja, o tempo de trigo é depois. Significa dizer que quando Gideão está separando o restinho de trigo, a cevada já tinha sido colhida. E na lei de Deus mandava que antes de você colher para você, né, o trigo, você tinha que pegar a primeira colheita, que era da cevada, fazer um molho amarradinho assim, e apresentar para Deus como uma primícia, ou seja, a primeira colheita era para Deus. E essa primeira colheita não podia ser do trigo, porque o trigo vinha depois. A primeira colheita era da cevada. Então o que isso significa? Aleluia, que Gideão, para estar separando o trigo já tinha nascido, é porque a cevada já tinha sido ofertada para Deus. Então Deus é com ele, porque ele fez para Deus primeiro. Você pode dizer aleluia? E Deus era prioridade para Gideão. Quando Deus é a sua prioridade, Deus é contigo. Porque Deus não gosta de ser tratado de qualquer maneira. Deus não é brinquedo. Tem pessoas que brincam com Deus. Aqui eu creio que você não brinca com Deus, né? Deus gosta de ser levado a sério, porque Ele te leva a sério. Deus não brinca contigo porque, né, Ele é um Deus sério. Assim também nós não devemos brincar com Deus. Gideão dá uma prioridade para Deus, mas não basta isso. No final, quem lê a Bíblia sabe que ele fez várias provas com Deus. Ele tocou trombeta, ele mandou os covardes voltar. No final das contas, Deus fala para ele assim: tu está com medo de ir lá ainda vencer? Então vai lá que eu vou te mostrar um negócio. E ele foi no meio do arraial dos midianitas, estavam acampados igual, diz a Bíblia, que é igual areia de tantos que tinham. E ele vai devagarzinho, escuta dois conversando, e tem dois inimigos conversando, dizendo: nesta noite eu tive um sonho. E o outro disse: conta o sonho. Gideão está ouvindo. Sonhei que um pão de cevada torrado descia no acampamento e acabava com tudo. E Gideão ouviu aquilo, e a Bíblia diz que ele amou este sonho e voltou muito feliz para voltar depois de derrotar os inimigos. Aí conta então que ele venceu. Mas por que ele se alegrou ao ouvir que um pão de cevada vinha do céu e acabava com os inimigos? Aleluia! Quem vai dizer que é o pão da vida, irmão? É nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem é a primícia? É Jesus. O que é a primícia? É a cevada. Aleluia! Então Gideão entende o código de Deus. Ele está entendendo: o Senhor Jesus vai me dar vitória. Aleluia! O nosso Deus vai nos dar vitória. Ele entendeu perfeitamente o sonho, irmão. Aleluia! Nesse caso aqui, voltando para Josué e Caleb, eles entendem a linguagem de Deus. Aleluia! Quando é então que alguém pode saber que está indo para o céu, ou que você, seja lá o que for, religião, igreja, que for, que você está indo para o céu? Moisés falou: traz uma amostra daquilo que tem de melhor lá, naquela terra. Aleluia! E eles trouxeram o que tinha de melhor. Na cultura judeu, figo, romãs. Romãs significa saúde, figo significa prosperidade, por aí vai. Até hoje o pessoal usa romão para um monte de coisa. Mas o principal ali era o cacho de uvas, a videira no madeiro. Qual é o sinal de que alguém pode estar trazendo uma amostra da terra prometida? Porque assim como eles tinham a terra prometida para entrar, nós temos a nossa terra prometida para entrar, que é o reino da glória de Deus. Lá é a nossa terra prometida. Em Hebreus capítulo 4 diz que ainda resta um repouso para o povo de Deus. Nós temos um repouso, e eles não entraram no repouso porque duvidaram. Aleluia! Mas a Bíblia diz que nós vamos entrar no repouso. Aleluia! Este repouso é o céu de glória. Aleluia! Agora, qual é a amostra da terra prometida que levam até Moisés? Moisés está aqui a amostra. A amostra era a videira no madeiro. Qual é a amostra de você estar,
caminhando para a terra prometida. A amostra é que nós apresentamos para você a videira pendurada no madeiro. É Jesus, aleluia. A amostra não é o poder, embora eu creia no poder de Deus. A amostra não é os milagres, embora eu creia nos milagres. A amostra não é a prosperidade, embora eu creia na prosperidade. A amostra é o Senhor Jesus pendurado no madeiro, aleluia. Paulo vai dizer, né, um dos seus textos, ele vai dizer: nós pregamos a Cristo, aleluia. Nosso assunto é Cristo, irmão. Cristo em Gênesis é o nosso assunto é Cristo em Salmos, nosso assunto é Cristo aqui em Números, nosso assunto é Cristo de Gênesis a Apocalipse. Não é o assunto principal numa igreja, tem que ser Cristo. O assunto do culto tem que ser Cristo. Vocês lembram de Lucas 24, quando Jesus ressuscitou? Ele encontra 2 discípulos, né, indo já há quase um dia de caminhada, ou 2, de Jerusalém. Eles estão indo embora de Jerusalém, todos os 2 chorando, murmurando, reclamando da vida. E Jesus chega até ele: amigos, boa tarde. Vocês estão conversando aí com essa cara de triste? Ele diz: você é peregrino por aqui? Você está de viagem por essas terras? Não sabe que Jesus, um varão profeta poderoso em obras e palavras, né? Ele falou que ia ressuscitar o 3º dia, mas agora já é o 3º dia e nada. Aí Jesus olha para ele e fala assim: ó homens, nécios e tardios em crer em tudo aquilo que está escrito na Escritura, porventura não convinha que o Cristo morresse, ressuscitasse, entrasse na sua glória? E o texto diz: e começando a partir dali, explicou tudo que estava escrito sobre ele em Moisés, desde Moisés e até os profetas. Ou seja, Jesus começa a explicar sobre ele mesmo. Embora Jesus pudesse falar: ei, eu sou Jesus, eu ressuscitei, mas ele começa a falar: olha, esse Jesus que vocês estão falando aí, ele estava em Gênesis, Moisés escreveu dele, ele ia pisar a cabeça da serpente, aleluia. Esse Jesus está escrito em Número, a videira pendurada no madeiro. Esse Jesus está escrito no Salmo, é o bom pastor, né, que deu a vida pelas ovelhas. E ele foi explicando desde Gênesis, os profetas, aquilo que estava escrito dele. O que isso ensina? Que Jesus, ele não vai aparecer aqui para nós e falar assim: ei pessoal, eu estou vivo, eu estou com vocês. Não, ele quer que nós vejamos ele na Bíblia. Você pode dizer aleluia? Ele quer que nós vejamos ele dentro da palavra. Ele fez isso, irmão, com aqueles 2 homens. Fisicamente ele podia falar: sou eu, mas ele falou: olhem para a Bíblia, está escrito de mim na Bíblia, aleluia. Então, a partir dali, o coração daqueles homens começou a arder de alegria, uma ardência de glória de Deus, né? E Jesus falou assim: agora tchau, vou ter que ir mais para ir para frente. Ele falou: não, moço, entra com a gente aqui na nossa casa, aleluia. Primeira coisa, quando você sente Jesus, você quer chamar ele para sua casa, aleluia. Entra para a minha família, Jesus. Entra para o meu lar, Jesus. Eles estão falando: entra para a minha família, Jesus, aleluia. Você não quer Jesus fora da sua família, aleluia. E Jesus, interessante que ele entrou, ele entra na sua família. Você pode dizer aleluia? Ele entrou, aleluia. Ele não quis mais ir mais para frente, ele entrou, aleluia. E quando ele entra, eles chamam Jesus para a mesa, eles sentam à mesa. Que maravilha, aleluia. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que está à porta e bate. Se alguém ouvir e abrir, o Senhor entrará, sentará com ele, ceará com ele, aleluia. Eu creio que você já abriu o coração, mas a Bíblia então diz que eles começaram a conversar mais, e Jesus abriu, pegou o pão, partiu o pão, eles comeram. Então os olhos dele foram abertos, enxergaram: é Jesus, como que diz, Jesus estava conosco o tempo todo, a gente não reconhecia. Jesus está contigo o tempo todo e muitas vezes você não reconhece, aleluia. Ele está contigo o tempo todo e você não consegue ver pelos olhos da fé, aleluia. Será que se Jesus aparecesse para você hoje e falasse: eu estive contigo esse tempo todo, durante a provação, durante a luta, você ia falar assim: eu sei, Jesus, eu acredito? Ou você falava: é mesmo, Jesus, eu não sabia, aleluia. É o que aconteceu com eles. Jesus estava conosco e a gente não sabia, olha. Aí eles falaram: agora eu lembrei. Quando ele pregava a palavra, nosso coração ardia de alegria, aleluia. Então era ele mesmo.
e voltaram e contaram para os outros: olha, nós vimos Jesus. O que isso aqui ensina, irmãos? Aleluia. Que ao olhar para a palavra, o coração ardia, ardia não porque via o versículo positivo de algo que ele queria ouvir, porque tem gente que faz isso, ele colhe os versículos preferidos só, né? Aleluia. Mas o que Jesus mostrou na palavra, irmão? Não mostrou estratégia de marketing, não mostrou estratégia disso ou daquilo. Jesus mostrou Ele mesmo. Aleluia. O que Jesus quer mostrar para nós, irmão? Jesus quer se mostrar para nós através da palavra. Aleluia. Então no versículo nós lemos hoje, aleluia, está mostrando Jesus, a videira pendurada no madeiro. Aleluia. É a chave para a nossa vitória. Aleluia. Qual é a vitória? Primeiro, a salvação é a vida eterna. Talvez alguém diga assim: mas essa aí toda igreja tem. Não, senhor. Tem lugar que eles falam de tudo, menos de Jesus. Eles vão falar na mensagem de tudo. Vão falar sobre o seu dízimo, vão falar sobre você ganhar isso, ganhar aquilo, mas não vai falar de você ganhar a vida eterna. Aleluia. E aqui nós pregamos a Cristo, que é o papel principal da igreja, é pregar Cristo. Não há outro assunto, irmão. Se nós não pregarmos o Evangelho de Jesus, Paulo diz: para mim é imposta essa obrigação pregar o Evangelho, e ai de mim se não pregar. Ou seja, o assunto da igreja é Cristo. Embora exista política, existe uma série de outras coisas que a igreja faz, o assunto é Cristo. Para encerrar aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a Bíblia diz que a igreja cresceu e surgiu uma necessidade. Havia viúvas, pessoas precisando das ajudas materiais, né? Que eram cestas básicas na época, eles recebiam auxílio. E as pessoas ficavam incomodando os apóstolos para fazer esse tipo de trabalho social. E os apóstolos falaram assim: olha, convém que nós levantemos 7 pessoas, chamados diáconos, para cuidar deste negócio. Porque nós não podemos, nós vamos permanecer no ministério da palavra e da oração. Aleluia. Porque, irmãos, é importante cuidar? Aleluia. Mas o principal é a palavra e a oração, que é a salvação da sua alma. Você pode dizer aleluia nesta noite? Então nesta noite, meu amado e querido irmão, guarde isso. Aleluia. Aquele que foi pendurado no madeiro, que é Jesus, Ele é a videira. E eles trouxeram a amostra da terra prometida, e a amostra da terra prometida é a videira pendurada no madeiro. E onde Jesus é a videira, você vai ver em São João 15, Jesus dizendo, se eu só abrir aqui, já vou encerrar um parêntese. Israel, ele acreditava-se ser uma videira, né? O que é uma videira? Um pé de uva, uma plantação de uvas, né? E tem vários versículos na Bíblia dizendo que Israel é a videira. Salmo 80, Ezequiel 15. Aí vem Jesus e fala assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é lavrador. Toda vara que em mim dá fruto, limpa para que dê mais fruto. A que não dá fruto, corta e lança fora. Vós já está limpo pela palavra que eu tenho falado. Aleluia. Aí ele continua falando: está em mim e eu estou em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, assim também sois vós se não estiver em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Então Jesus está ensinando, em primeiro lugar, que Ele é a videira verdadeira. E eu fiquei perguntando para o texto, porque quando você lê a Bíblia, você tem que perguntar para a Bíblia, por que está escrito isso? Por que Ele vai falar que Ele é a videira verdadeira? Será que existia alguma videira falsa? Aí eu fui no Google, né, perguntar se existia videira falsa. Não é que existe mesmo? Videira falsa, as pessoas usam paisagista, né? Usa apenas para botar nas paredes, fica tipo uma trepadeira, né? Para dar aquela aparência. Não dá fruto, mas tem aparência. Aleluia. Então o que Jesus está ensinando em primeiro lugar? Ele é a videira verdadeira. Aleluia. Para nós darmos fruto para Ele, né? Temos que estar nele, que é a videira verdadeira, não a videira falsa. Israel então se torna uma videira falsa porque não deu fruto para Deus. Israel hoje pode também significar religiões, né? Que não está ligada a Cristo e por isso não dá fruto. Aleluia. Esteja ligado à videira verdadeira que é Cristo. Aleluia. Como nós estamos ligados nele na fé, pela fé. Aleluia. Se você crê nele, aleluia, você está ligado a ele. Você é um ramo, uma varinha que está ligada a ele. Aleluia. Como é que não está ligado a ele quando você larga a fé? Enquanto você crê na misericórdia dele, aleluia, a misericórdia e o amor dele está sobre a sua vida. E aí, o que vai acontecendo com a gente? Cada processo, o Senhor vai nos limpando. Aleluia. É Ele nos limpando para quê? Para nós
para nós darmos fruto, cada vez mais fruto. E a Bíblia diz: nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto. Aleluia! Qual é o fruto? Está lá em Gálatas 5, fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne são manifestas. Primeiro texto diz: andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça com o espírito contra a carne, ambos opõem-se um ao outro para que não façam aquilo que quereis. Porque as obras da carne são manifestas. Quais são as obras da carne? Prostituição, lascívia, porfias, iras, heresias, ódios, todo tipo de coisa ruim. Fruto do Espírito: alegria, paz, fé, perseverança, bondade. Contra essas coisas a Bíblia diz que não há lei. O que significa o fruto do Espírito? Quando você está crendo em Cristo, você não tem vários frutos, você tem um fruto. Assim como a tangerina é um fruto só com vários gomos, você tem um fruto, e esse fruto tem todos esses outros quesitos. Aleluia. Você tem paz no coração. Aleluia. Já vi a pessoa: ai meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu faço na vida? Não sei o que lá. Falta paz no coração. Você tem paz. E você pode falar para alguém próximo: você tem a paz no coração, irmão. Tem a paz no coração, irmão. Aleluia. Pessoas que têm o fruto do Espírito têm paz no coração. Tem perseverança. O que é perseverança? Eu estou com Cristo hoje, eu estou com Cristo amanhã. Vê a luta própria: eu estou com Cristo. Meu irmão, o que está acontecendo? Eu estou com Cristo. Aleluia. Você não vê a pessoa há 10 anos, você fala: e aí, irmão, como é que vai? Eu estou com Cristo. Aleluia. Perseverança. Aleluia. Ele não larga Jesus por nada, ele está perseverante. Isso é fruto do Espírito. Aleluia. Então todos os frutos, aleluia, todo o fruto, você tem algum fruto, aleluia. Os outros são consequência, aleluia, de estar ligado à videira. Aleluia. O fruto já está em você, mas talvez você não saiba como entender que ele está. Por exemplo, como você vai saber que tem paciência? Só tem uma forma de você saber se tem paciência: é se você entrar numa grande tribulação. A Bíblia diz que a tribulação, ela produz paciência. Então você só vai saber se tem a paciência quando passar por alguma tribulação. O que é a paciência? É você permanecer ali calmo, tranquilo, crendo que Deus está no controle, e no final da luta Deus vai te dar a vitória. Aleluia. Isso é paciência. Aleluia. Paciência não é você ouvir alguém te xingar e você ficar quieto. Não. Isso aí pode ser até domínio próprio, que você é vontade de você dar na cara de alguém e você não dá. Isso é domínio próprio. Também é, fruto do Espírito. Mas voltando aqui à videira, Jesus é a videira verdadeira, que foi pendurado no madeiro. Aleluia. É uma amostra da terra prometida. E já que você está indo para a terra prometida, nós temos a Santa Ceia, que é o que? O cálice, da videira. É um sinal da aliança que Jesus fez conosco. É o cálice da nova aliança, não é da velha aliança. Ele tem uma aliança que é como aliança o compromisso. Aleluia. Que não tem mais fim. Você pode dizer aleluia? É uma aliança que Jesus jamais quebrará, irmão. Aleluia. Quando Jesus diz que fez uma aliança, que tem essa nova aliança, ele significa que esta aliança não foi nós que fizemos. Não fomos nós que fomos lá e Jesus, vamos fazer uma aliança entre eu e você. Não, foi o Pai que fez. O Pai deu esta videira pendurada no madeiro como uma nova aliança para a humanidade. Aleluia. E Ele não quebra essa aliança jamais. E Jeremias 31 diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, que farei uma nova aliança com o caso de Israel, não como a aliança aquela que eu fiz no deserto, em que o povo voltou atrás, o povo não cumpriu, mas essa será a nova aliança: escreverei as minhas leis nos seus corações, e dos seus pecados, da sua iniquidade, não me lembrarei mais. Você pode dizer aleluia? Por que Ele não lembra mais dos nossos pecados? Porque já foi apagado na cruz. Vamos estar de pé em nome de Jesus? Porque na antiga aliança, a Bíblia diz que dos teus pecados o Senhor ia cobrar. O teu pecado até a 7ª geração. Aleluia. A antiga aliança era assim. Aleluia. Mas na nova aliança, dos teus pecados Ele não se lembra mais. Por que Ele não lembra? Porque Jesus apagou com o seu sangue. Aleluia. Então, se você crê no poder do teu sangue, no sangue de Cristo, aleluia, teus pecados já foram perdoados. É por isso que os fariseus não entendiam Jesus, porque pegaram a mulher adúltera e falaram assim: aí Jesus, tem que ser apedrejado, está escrito na lei.
E Jesus vai falar assim, Jesus não falou nada a princípio, mas depois ele diz, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Aleluia. Porque na lei está escrito que tinha que ser 2 para apedrejar uma pessoa pelo menos. E Jesus poderia apedrejar, ele era um, mas tinha que ter mais um. E como não tinha outro, Jesus, foram todos embora. Então Jesus levanta e fala para a mulher, cadê teus acusadores? Ninguém te matou, ninguém te apedrejou? E ela disse, não. E Jesus também falou para ela, então vai, eu também não te apedrejo, não te condeno. Vai e não peques mais. Aleluia. Por que Jesus disse, vai, não peques mais? Porque ele já sabia o sangue que ele ia derramar. Aleluia. Ele veio para salvar a alma do homem e da mulher. Então permaneça na graça de Deus, na salvação que é em Cristo, no Cordeiro, na videira. Aleluia. Você só precisa tomar posse daquilo que Jesus fez, né? E ele vai dizer para a mulher, vai e não peques mais. Significando dizer que também não significa dizer, né, que tem pessoas que ele não falou vai e volta para a farra, para o pecado, para a prostituição que eu te perdoo. Não. Viva uma vida reta com Deus. Vamos estar clamando nesta hora em nome de Jesus, né? Porque esse Jesus é maravilhoso. Entendam? A fé, aleluia. Eles só tiveram fé porque eles olharam para aquele que é o autor e consumador da fé, que é Jesus. Já os outros voltaram sem fé e morreram no deserto, aleluia. Não morra no deserto, aleluia. Não perca a sua fé, aleluia. Não pereça como eles, sendo incrédulo e murmurador, aleluia. Mas continue crendo para a vida eterna. O autor aos Hebreus ele vai dizer também que nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem